Fala galera, seja bem-vindo. Reta final de preparação para o concurso do CFO. Você que está aí, passou o concurso do bombeiro, foco total agora no CFO da PM. Turma, 2 semanas para a prova, então a gente vai fazer uma revisão de todos os assuntos que nós vimos até agora. Lembrando que nós vimos todos os assuntos, então a gente vai revisar a partir de questões. Pega o seu material, senta aí na cadeira, bora falar de atos administrativos. Primeiro, turma, olha aqui, ó. Ato administrativo, conceito, requisitos, atributos, anulação, revogação, convalidação, discricionalidade e vinculação. Lembrando que caiu uma questão de atos administrativos no concurso do CFO do bombeiro e eu acho bem provável que venha outra questão agora no CFO da PM e por isso a gente precisa revisar. Olha essa primeira, eu vou pegar uma questão aqui, essa sexta aqui, ó, só para a gente fazer uma revisão sobre elementos. Diz assim, ó, olha aí, ó. Em processo fiscalizatório, uma decisão do CRM descreve fatos e fundamentos e determina a multa. À luz dos requisitos do ato administrativo, de acordo com a lei, assinale a alternativa correta. Lembra dos requisitos e elementos do ato administrativo? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto? Então, em direito administrativo, é muito comum cair isso em prova. Presta atenção. Os requisitos são competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Corretíssimo. E o objeto é o efeito jurídico produzido como a multa. Corretíssimo, galera. Ei, esses são os elementos do ato administrativo. Elementos de formação, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. E o objeto é o efeito jurídico. Lembram o que é a competência, turma? Competência, atribuição legal dada ao agente público para a prática de ato. Finalidade, aquilo que o ato pretende alcançar. E toda a finalidade do ato administrativo é atender o interesse público. Forma, modo de exteriorização do ato administrativo, como ele se apresenta. Motivo, razões de fato e de direito que justificam a prática desse ato, é necessário ter um motivo. E o objeto é isso, olha, efeito jurídico produzido como a multa, beleza? Essa questão é uma maravilhosa para a gente relembrar quais são os elementos e principalmente o conceito de objeto. Diz assim, ó, letra B, a validade do ato depende apenas da conveniência administrativa? Não, a validade de todo o ato administrativo depende dele cumprir o que diz a lei. Para ele ser válido, todos os elementos precisam ser válidos conforme a lei. Então tem que ter um sujeito competente, uma finalidade de interesse público, tem que ter uma forma que seja prevista em lei, tem que ter o motivo previsto na lei, que seja congruente, que não seja falso, e tem que ter um objeto jurídico lícito, possível e determinável. C diz assim, ó, a finalidade pode ser livremente escolhida pelo gestor? Errado. Vocês sabiam que a finalidade é um elemento vinculado? Finalidade é um elemento vinculado. Aí não tem como o gestor público escolher qual a finalidade que é daquele ato. A lei já vai dizer qual é a finalidade. E toda a finalidade do ato administrativo primária é atender o interesse público, então não tem como o gestor escolher. Letra D diz assim, ó, a competência é renunciável e dispensa previsão normativa, isso daqui está errado. A competência ela é irrenunciável e, claro, para o sujeito ser competente, o que é o sujeito competente, galera? É aquele agente público que a lei deu a atribuição para praticar um ato administrativo. Você que vai ser oficial da Polícia Militar, a lei deu para você uma competência. E aí você pode renunciar? Não. E ela dispensa, ou seja, não precisa de previsão normativa, também está errado. Precisa da previsão normativa para eu ser o sujeito competente. E a letra E, a forma nunca é requisito de validade. Errado. Quais são os requisitos de validade, turma? São esses daqui, ó. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Então, a forma, ela é um requisito de validade do ato. Significa que o ato administrativo precisa cumprir todos os elementos que estão aqui, senão ele não é válido, beleza? Revisãozinha básica de elementos aqui, ó. Agora, bora fazer uma revisão de atributos. Diz assim, ó, olha, no que tange aos atributos e o controle dos atos administrativos no âmbito federal, assinale a alternativa correta. Letra A, a presunção de legitimidade impede o controle judicial? Errado. Toda vez que vier na sua prova dizendo que o ato não vai ter controle judicial, está errado, turma. Porque princípio da inafastabilidade de jurisdição, o Poder Judiciário ele pode controlar a legalidade desse ato administrativo, se o ato ele foi razoável, se o ato está cumprindo a lei, se ele foi feito pelo sujeito competente, se ele não está ferindo algum direito, beleza, isso aí está errado. Então assim, ó,
a motivação é exigível apenas nos atos vinculados, isso está errado, galera. Motivação é a exposição dos motivos, beleza? E aí, a administração pública, quando ela pratica um ato, seja discricionário ou seja vinculado, ela precisa dizer o porquê, ela precisa expor os motivos, porque a regra é motivação. Inclusive, esse é um princípio da administração pública. Diz assim, não alcançando o ato discricionário, está errado. Olha essa, letra C. A imperatividade e a autoexecutoriedade são atributos universais de qualquer ato administrativo, está errado. Por quê, galera? Quais são os atributos que estão em todos os atos administrativos? Nós temos 4 atributos: presunção de legitimidade e autoexecutoriedade, presunção de legitimidade e veracidade, desculpa, corrigindo, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. A autoexecutoriedade e a imperatividade não estão em todos os atos administrativos. Tem ato que não é imperativo e tem ato que não é autoexecutório. Agora, todo ato é presumidamente legítimo e todo ato é presumidamente o quê? Típico. Todo ato ele é típico, ele é previsto em lei. E todo ato ele é presumidamente verdadeiro, ou seja, presume-se que ele foi praticado de acordo com a lei. E aquilo que a administração alega nas suas razões de decidir para o ato administrativo, esses fatos alegados são presumidamente verdadeiros, beleza? Significa que a administração pública ela tem fé pública só pelo fato de ela estar praticando atos administrativos que são vontades jurídicas da administração. Então isso daqui está errado. Não são universais. A D diz assim, ó, a autotutela autoriza a administração a anular atos ilegais, correto, e revogar inconvenientes com base na súmula do STF, súmula 473 do STF, beleza? Súmula 473 do STF, é isso mesmo. Olha aqui, galera. Falou em anulação, anula ato ilegal. Se ou não, falou em revogação, o ato ele é inconveniente e essa súmula. A administração pública pode anular os seus próprios atos quando evados de vícios que os tornam ilegais ou revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade. A letra D está correta, beleza? A letra E diz assim, ó, a revogação do ato administrativo produz efeitos retroativos errados. Os efeitos da revogação, eles são ex nunc. Eles são o quê? Para frente, né? Para frente. Os efeitos retroativos, eles são da anulação, eles são para trás, são ex nunc. Então isso daqui está errado, beleza? Então a correta é a letra D. Vou fazer mais uma de ato, né? E diz assim, ó, considere que o gestor do setor administrativo do Tribunal de Justiça, com o intuito de sanear a rotina de trabalho, adotou as seguintes providências. Primeira, extinguiu ordem de serviço vigente por razões de conveniência, uma vez que não se mostrava eficiente ou racional. O que ele fez? Ele revogou. Ele fez a revogação do ato. Por que, professor? O senhor sabe que é a revogação? Olha aqui, ó. Extinguiu a ordem de serviço, por quê? Por razões de conveniência. Tranquilo? Então ele revogou. E aí nós temos aqui a letra B, diz assim, ó. Extinguiu a portaria que havia deferido a licença, capacitação de determinado servidor, levando em conta que este não havia alcançado o tempo de serviço necessário para gozar a licença conforme previsto a lei. Então houve a extinção do ato por anulação. Por quê, professor? Porque esse servidor ele não cumpria o requisito legal. E aí quando ele teve a licença deferida, ele teve a licença deferida ilegalmente, porque ele não tinha o requisito da lei. E aí o gestor, ele fez o que com a portaria? Ele extinguiu a portaria por ilegalidade. E aí a ação da letra A é uma revogação e a ação da letra B é uma anulação. Por quê? Conveniência, oportunidade, anulação, revogação, ilegalidade, anulação. Bora ver qual é a correta? Diz assim, ó, as providências A e B correspondem a situações de revogação, errado. A primeira é revogação, né? A segunda é anulação. A letra B diz assim, ó, as providências A e B correspondem a situações de anulação, errado. A letra C diz assim, ó, a providência A corresponde à situação de revogação, cujos efeitos, como regra, operam prospectivamente. Galera, fica atento a essa palavra aqui, ó. O que é operar prospectivamente, hein? O que é operar prospectivamente? É operar para frente, então o efeito dele é o quê? Ex nunc, tá certo. E aí diz assim, ó, ao passo que a providência B corresponde à situação de anulação, correto, cujos efeitos, como regra, operam retroativamente, correto, efeitos o quê? Ex nunc, conforme nós vimos na nossa aula.
Então, galera, tá certo isso daí, beleza? Efeito Zekstung. A letra D tá errada, porque a letra A, a situação não é anulação. E a letra E tá errada, porque a letra B não opera efeito prospectivo, anulação, aqui, ó. E a revogação não opera efeitos retroativos, é o contrário, beleza? Tranquilo? Show de bola, show de bola. Presta atenção aí, galera, presta atenção. Fazer mais uma. Olha aqui, ó. Tem um casozinho aqui concreto, mas olha a pergunta. A possibilidade de a administração pública aplicar multa de trânsito impondo sua vontade ao administrado em nome do interesse público, independentemente da sua vontade, se relaciona a qual atributo do ato administrativo? Esse atributo é a imperatividade. Galera, imposição de vontade, olha aqui, ó. Imposição de vontade, independentemente se o particular concorda. O ato administrativo ele tem algumas características, que são os atributos. Ele é presumidamente legítimo e verdadeiro, significa que quando a administração pratica esse ato, ele se presume de acordo com a lei, só que essa presunção ela é relativa, porque ela admite prova em contrário. Geralmente o ato ele é autoexecutório, significa que a administração pública, por seus próprios meios, pode executar os seus atos administrativos, independentemente de ordem judicial. Geralmente o ato ele é típico, porque ele deve corresponder a algumas figuras previstas na legislação, por exemplo, edital, portaria, alvará, multa. Tudo isso é figura típica, prevista em lei. E o ato, geralmente, ele é o quê? Ele é imperativo. Significa que a administração pública ela pode impor a vontade dela, porque ela age com superioridade frente ao particular. O particular, às vezes, nem concorda com o ato, mas pelo atributo da imperatividade, né, esse ato ele é imposto. Galera, fica atento ao atributo da exigibilidade. Pode vir na sua prova exigibilidade. Exigibilidade, a administração pública ela usa meios indiretos de coerção. Meios indiretos de coerção. Significa que ela não consegue executar o ato administrativo, mas ela usa de meios para forçar o particular a praticar a conduta. Como assim, professor? Presta atenção, eu levei uma multa de trânsito. A administração pública ela não consegue ter o dinheiro se eu não pagar de bom grado ou através de uma ação judicial. Só que aí a administração usa de um meio indireto para forçar que eu pague a multa. Como? Por exemplo, quando eu vou renovar o documento do meu carro, quando eu vou renovar a minha carteira de habilitação, se tiver uma multa em aberto, eu não consigo fazer essas ações. A administração pública me força a pagar. E aí esse meio é indireto de coerção exigível. Tranquilo? Tranquilo. Olha aqui, ó. Quando a extinção do ato administrativo, é possível verificar a presença de vários institutos. Nesse se deparou com ato administrativo que traz evidente lesão ao interesse público, tendo em vista a patente ofensa insanável à legalidade. Galera, sobre a possibilidade de extinguir ou retificar, o que ele vai fazer? Letra A, ele vai anular. Por quê, professor? Insanável legalidade. Inclusive, caiu no concurso do bombeiro o tema convalidação. Foi ou não foi? Você que fez a prova. Convalidação é a possibilidade que a administração pública tem de corrigir um vício sanável. No caso da questão, era um vício de competência, né? Em que o ato foi praticado por um sujeito incompetente. E aí, como é vício de competência, é possível convalidar, desde que não seja competência o quê? Desde que não seja competência exclusiva. Se for competência exclusiva, não pode. Inclusive, essa era a resposta da questão, né? Vício de competência é possível convalidar, assim como vício de forma. Vício de forma também é possível convalidar, desde que não seja a forma essencial. E aí essa era a resposta da questão. Professor, por que então que o ato aqui é anulação e não é convalidação? Hein? Porque o vício ele é insanável. E quando é vício de competência e vício de forma, o vício ele é sanável. Sanável significa que o ato ele vai ser o quê? Anulável. 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 Duvido que você que assistiu a aula aqui no desafio não tenha acertado essa questão de convalidação que nós vimos aqui durante a nossa preparação, beleza? Tranquilo? Anulável. Então aqui é anulação, beleza? Fechamos atos? Depois você responda outras questões. Fica aí para vocês. Que aí nós demos uma passada
Só fica atento também à discricionariedade e vinculação. Deixa eu ver aqui se eu falo de discricionariedade e vinculação, só para a gente fechar. Deixa eu ver se tem alguma de discricionariedade e vinculação que pode cair na sua prova. Ato discricionário e ato vinculado. Aqui, ó, essa 2, foca na letra B aqui, eu vou passar um marca-texto. Diz assim, ó, o ato administrativo pode ser vinculado quando a lei dá margem de escolha mediante análise de mérito e pode ser discricionário, a atuação está adstrita aos ditames previstos na legislação sem margem de opção e atuação. Nessa questão, essa letra B ela está errada, beleza? Por quê, professor? Porque eu quero ensinar para você agora o que é um ato discricionário e um ato vinculado. Ato vinculado é o que está em vermelho. Olha aqui, ó. O ato vinculado, olha aqui, ó, é quando a atuação da administração pública está ligada aos ditames previstos na legislação, sem margem de opção e atuação do administrador. Significa que a administração pública, quando ela tem uma atuação vinculada e pratica um ato vinculado, o administrador ele não tem margem de escolha ou margem de liberdade para decidir a melhor conduta. A lei já vai dizer qual é a conduta, ou seja, uma atuação vinculada. Só pode ser aquela, não tem margem de escolha, margem de liberdade, margem de opção. E o ato discricionário é o contrário. A lei vai trazer para o agente público, para a prática de um ato discricionário, algumas opções que ele pode escolher no caso concreto. E aí na tua prova vai estar margem de escolha, margem de liberdade, né? A opção discricionária de mérito, e isso é um ato discricionário. Fechou? Revisãozinha básica de atos. Bora fazer agora questões de... Deixa eu ver aqui. De poderes. Caiu uma questão de poderes também, não foi? Caiu uma questão de poderes. Poderes. Foi ou não foi? Caiu uma questão de poderes. Olha aqui, ó. O poder administrativo que permite o agente público escolher a melhor forma de agir dentro dos limites legais é chamado poder o quê? Poder discricionário, turma. Poder discricionário, acabei de falar isso, foi ou não foi? A melhor forma de agir dentro dos limites legais significa que a lei, olha, ela traz algumas possibilidades aqui, ó. E aí o agente público, no caso concreto, ele vai escolher uma dentre as que a lei trouxe, por isso é um poder discricionário. Não é poder hierárquico é o poder de organizar a administração pública, escalonar, dividir funções, dar ordens, né, de comando, subordinação. Poder de polícia é o poder que tem a administração pública de restringir direitos de particulares, e o poder regulamentar é a capacidade normativa da administração. A prova do CFO do Bombeiro trouxe uma questão de poder disciplinar. Foi ou não foi? Poder disciplinar. Olha aqui, ó. O diretor do hospital público, em razão de diversos projetos de melhoria propostos para as clínicas, decidiu por conveniência e oportunidade pelo projeto da clínica que mais atende a comunidade no entorno hospitalar. Essa liberdade de escolha configura o poder o quê? Discricionário, beleza? Discricionário. Segue aí, ó. Vou fazer aqui agora uma de poderes. Vou pular aqui responsabilidade civil rapidinha. Vou fazer uma de poderes. Já fiz duas de poderes. Olha aqui, ó. Rapidola. Essa daqui, ó. Durante uma operação de rotina, a Guarda Civil Municipal realiza interdição de um bar que funcionava sem alvará. Aposto em poder de polícia na sua prova, já que cobrou poder disciplinar, né? O caso era uma empresa que tinha um contrato e ela recebeu uma punição. Como ela tinha um vínculo especial, ela recebeu essa punição com base no poder disciplinar. E eu aposto agora no CFO da PM, poder de polícia, beleza? Olha aqui, ó. A Guarda Civil, ela interditou um bar que funcionava sem alvará. O proprietário é autuado e multado pela prática de infração administrativa. Essa atuação do poder público é exemplo do poder de polícia o quê? Polícia administrativa, galera. Polícia administrativa. Letra A, professor. Por que letra A, professor? Porque não é poder disciplinar. Porque o vínculo desta pessoa que foi punida é um vínculo geral, não é específico. É diferente, por exemplo, da empresa contratada ou do servidor que tem um vínculo funcional, o servidor, e a empresa contratada que tem um contrato, beleza? Por isso, o poder de polícia administrativa, que permite a administração limitar
e condicionar direitos individuais em favor da coletividade. Alguém conseguiu baixar a prova do CBM, por onde eu acho? Depois eu mando aí para a coordenação para eles mandarem para vocês, eu tenho. Não é a letra B, poder disciplinar, aplicável a particulares que possuem vínculo contratual com a administração. Olha aqui, a letra B não foi a resposta do CFO do Bombeiro, olha aqui, ó, poder disciplinar, aplicável a particulares que possuem vínculo com a administração. Corretíssimo, vínculo contratual. A empresa tinha um contrato e ela foi punida pela administração, é poder disciplinar, galera. Essa era a resposta. Professor, por que não é a resposta aqui? Porque aqui, ó, tá falando da guarda municipal interditando um bar que funcionava sem alvará. Isso é poder de polícia, por isso que é a letra A. A letra C diz assim, ó, poder regulamentar, voltada à edição de normas gerais para a fiel execução da lei. Esse é o conceito de poder o quê? Regulamentar. Anota aí esse conceito, poder regulamentar, que é voltado para a edição de normas gerais, o poder normativo da administração pública para expedir normas e regulamentos para a fiel execução da lei. A letra D traz o conceito de poder hierárquico, diz assim, ó, poder hierárquico que autoriza a distribuição de funções e revisão de atos dentro da estrutura administrativa, corretinho. Todos esses poderes foram citados na prova do CFO do Bombeiro. E aí, a resposta era poder disciplinar por causa do comando da questão que falava de uma empresa com vínculo específico. Aqui, a resposta é poder de polícia, porque aqui o particular que foi punido, o dono do bar, ele não tem vínculo com a administração pública. E aí a administração pública pode limitar e condicionar direitos em favor da coletividade, em favor do interesse público, pode ser poder de polícia. Tranquilo? Olha aqui, mais uma. Deixa eu ver aqui, ó. Olha aqui, essa sexta diz assim, ó. A atuação do administrador público deve observar limites impostos pelo ordenamento jurídico, sendo regida por um conjunto de poderes que vise a realização do interesse público. Com base na Constituição Federal e na doutrina, analise as afirmativas a seguir. Primeira, o poder hierárquico permite ao superior rever atos, delegar, fiscalizar a atuação de seus subordinados. Isso daqui está verdadeiro, beleza? Esse é o poder hierárquico. O poder hierárquico é isso, cara. Você que vai ser policial militar, oficial, você vai receber ordem e você vai dar ordem. E aí, com base no poder hierárquico, você vai rever atos, delegar atribuição, fiscalizar a atuação dos seus subordinados, e é isso mesmo. A 2 diz assim, ó, poder disciplinar é a faculdade de aplicar sanções a terceiros que se relacionem com a administração pública com vínculo, mesmo sem vínculo formal. Isso daqui está errado, galera. Professor, por que está errado? Olha aqui, ó. Mesmo sem vínculo formal, galera, tem que ter vínculo formal para a aplicação do poder disciplinar. Não era essa a resposta do CFO do Bombeiro? Então tem que ter vínculo formal. Está errado. Terceira, poder regulamentar permite o chefe do executivo edite normas gerais para a fiel execução da lei dentro dos limites legais. Correto isso daqui, galera. Poder regulamentar tem que ser dentro do limite da lei. A administração pública, no uso do poder regulamentar, ela não pode inovar no ordenamento jurídico, tranquilo? Ela tem que ficar dentro dos limites da lei. 4, diz assim, ó. Poder de polícia autoriza a administração a restringir direitos individuais em prol do interesse coletivo, desde que haja previsão legal verdadeira. Isso daqui. É isso, o poder de polícia ele restringe direitos da coletividade na busca do interesse público, mas tem que ter previsão legal. Inclusive, o ciclo de polícia ele começa com a fase de ordem. Ordem, consentimento, fiscalização e sanção, né? Ordem, consentimento, fiscalização e sanção. E aí tem que ter previsão legal. 5. O administrador público detém o poder legislativo derivado, podendo inovar errado. O administrador público, no uso do poder normativo, ele não pode inovar no ordenamento jurídico. Fechamos poderes. Bora fazer agora uma de responsabilidade civil? Olha aqui, ó. Em acidente provocado por motorista de autarquia federal, um particular sofreu danos materiais. Segundo a Constituição da República, assinale a alternativa correta. Sabe como funciona a responsabilidade civil? Olha lá. Não caiu na prova do CFO do Bombeiro, caiu princípios, atos, poderes. Princípios, atos, poderes. Qual foi a outra que eu não estou lembrando? Depois eu recordo. Princípios, atos, poderes. Depois eu recordo. Diz assim, ó, a responsabilidade civil da autarquia é objetiva e o particular poderá exigir a indenização independentemente de prova de culpa, garantindo-se a administração o direito de regresso contra o agente que atuou com dolo ou culpa. Correta a letra A, galera. Vou explicar a responsabilidade civil
para você. Turma, responsabilidade civil do Estado é regulado pelo artigo 37, parágrafo 6º. Não, caiu a responsabilidade civil, foi isso mesmo, caiu a responsabilidade civil, tá vendo? Artigo 37, parágrafo 6º, turma, que diz que as pessoas jurídicas de direito público e direito privado vão pagar a indenização se os seus agentes públicos, agindo nessa qualidade, causarem um prejuízo a um terceiro. Aqui, olha, o motorista da autarquia, ele provocou um acidente, ele bateu no carro, e aí o particular ele sofreu danos materiais, ele teve o carro quebrado. Quem é que vai pagar esse prejuízo? É a autarquia, porque ela é uma pessoa jurídica de direito público, é o Estado. E aí o Estado, o particular que sofreu dano, basta que ele comprove que ele sofreu dano em virtude da conduta do Estado. Ou seja, entre a conduta e o dano sofrido, tem o quê? Tem um nexo. Precisa esse particular comprovar o dolo ou a culpa do agente público, se o agente público causou porque ele quis ou porque ele foi otário, não prestou atenção, ele foi negligente, imprudente ou imperido, ele agiu com culpa, não precisa comprovar, galera. Só que presta atenção, se o Estado pagar a indenização, ele vai ficar no prejuízo? Não. Ele pode ajuizar uma ação de regresso contra o motorista, nesse caso, e aí ele vai cobrar o motorista. Só que presta atenção, quando a vítima aciona o Estado, a responsabilidade ela é objetiva. Como assim, professor? Não precisa da comprovação de dolo ou culpa. Agora, quando o Estado aciona o agente público na ação regressiva, a responsabilidade ela é o quê? Subjetiva. Precisa comprovar a dolo e culpa do agente público. Pode o professor particular ajuizar a ação diretamente contra o agente público? Na responsabilidade civil, não. Na responsabilidade civil, não. E era essa a resposta da questão. Lembrando que a teoria da responsabilidade civil é baseada no risco administrativo, que também é uma responsabilidade objetiva. E a gente tem a teoria do risco integral, que ela é exceção em alguns casos, por exemplo, como de dano nuclear. Sempre o Estado vai responder. Na teoria do risco administrativo, admite-se excludentes de responsabilidade e admite-se atenuantes de responsabilidade. Quais são os excludentes de responsabilidade, professor? Excludente de responsabilidade: culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior, ato de terceiro, culpa de terceiro, tudo isso exclui a responsabilidade do Estado. Professor, o que diminui a responsabilidade do Estado? Diminui a responsabilidade do Estado o quê? Culpa concorrente da vítima. A vítima também deu causa ao evento danoso, a administração também contribuiu e aí diminui a responsabilidade do Estado, beleza? Diz assim, B, trata-se de responsabilidade civil subjetiva, errado. Exigindo-se prova de dolo ou culpa, errado, beleza? Beleza, a galera disse caiu mesmo. Me lembrei, até resolvi essa questão lá no meu Instagram. Se quiser seguir, olha aí, resolvi lá no Instagram. E aí caiu mesmo, era essa a resposta. Responsabilidade objetiva, que não depende da comprovação de dolo ou culpa, assegurado o direito de regresso contra o agente público que causou o dano. A C diz assim, o particular deve acionar exclusivamente o agente público, está errado. Tem que acionar quem? O Estado. Causador do dano? Letra A. A autarquia somente responde pelos danos se a vítima provar a inexistência de seguro obrigatório de veículo. Não tem nada a ver isso daqui, Isso daqui nem existe. E letra E. Ainda que indenize o particular, o Estado não pode propor ação regressiva contra o agente público, pois a Constituição veda tal medida errada. Veda não. Nos casos de dolo ou culpa, a Constituição autoriza a ação regressiva. Inclusive, tinha uma alternativa parecida com essa daqui. Não tinha uma alternativa parecida. Letra A correta, entendemos? Olha aqui, a possibilidade de responsabilização do Estado por atos praticados por seus agentes públicos no exercício da função não alcança atos omissivos. Isso daqui está errado, galera. A conduta administrativa ela pode ser por ação, ato comissivo ou por omissão. Só que na omissão, a responsabilidade, em regra, ela é subjetiva, beleza? Subjetiva. Tranquilo? Só alerto vocês que tem um tipo de omissão, que é a omissão específica. Omissão específica, a responsabilidade ela é objetiva. Professor, me dá um exemplo. Por exemplo, morte de detento. A administração ela tem a responsabilidade de garantir a integridade legal de quem ela está custodiando. Se acontece, por exemplo, a morte de um detento numa rebelião, um outro colega de cela vai lá e matou, um suicídio, a responsabilidade é do Estado de maneira objetiva, mesmo que não tenha sido o Estado. Deixa eu ver aqui, vou pagar teu prejuízo, mas depois tu me paga. Exatamente, a responsabilidade civil é isso.
O Estado, ele responde pela conduta do agente, porque o agente está atuando em nome do Estado, né? Em nome da sociedade, e aí o Estado se responsabiliza, vou pagar aqui, pagou 10 mil reais, mas o Estado diz, ei, não vou ficar no prejuízo não, você que deu causa a esse dano com dolo ou com culpa, você vai ter que responder na ação de regresso. Beleza? Tranquilo? Olha isso daqui, ó. Para a gente fechar, 3 temas. Lembrando que na próxima aula, olha, próxima segunda-feira, a gente vai ver princípios, agentes públicos, licitação e contratos. Beleza? Então, nós temos 4 temas para ver. A gente viu 3 temas hoje. Diz assim, ó. Durante uma operação policial de perseguição a veículo roubado em via pública movimentada, o oficial, agindo no estrito cumprimento do dever legal, efetua disparo contra os pneus dos veículos do fugitivo. Essa ação desse agente público, desse oficial, ela é uma ação lícita, sabia? Estrito cumprimento do dever legal. Ele está cumprindo o dever dele. Só que pegou, né? Efetuou um disparo, ele atirou no pneu, né? Um dos projéteis ricocheteia inesperadamente e atinge um transeunte, causando lesões graves. Em ação indenizatória proposta pela vítima contra o Estado, letra A, o Estado responde objetivamente sim pelos danos causados, independentemente de culpa do agente, aplicando-se a teoria do risco administrativo corretíssima à letra A. Nesse tipo de caso, e eu aposto, se vier de novo responsabilidade civil, vem justamente nessa pegada, trazer um caso concreto que alguém praticou, um agente público agindo na qualidade de agente público causou um dano, alguém, o Estado responde depois na ação de regresso. Cara, elementos da responsabilidade, para a gente fechar aqui, ó. Olha, nessa situação que o projétil pegou inesperadamente no transeunte, causando lesões graves, olha, o Estado responde o quê? Objetivamente. Objetivamente significa que esse transeunte que levou um tiro do agente público não precisa comprovar dolo ou culpa nessa conduta, beleza? E aí o Estado responde, independentemente de culpa do agente, correto, aplicando-se a teoria do risco administrativo. Galera, porque basta que a vítima comprove a conduta estatal. Houve uma conduta estatal, um ato? Houve ou não houve? Houve. Houve. O policial, ele atirou. Houve um dano sofrido? Houve. O transeunte levou um tiro. Esse dano sofrido só foi causado pela ação estatal, há um nexo A. Então, pronto, responsabilidade do Estado. Beleza? O agente público está agindo nessa qualidade. A vítima vai ganhar a indenização. Ganhando a indenização, o Estado vai apurar se o agente público visa isso com dolo ou com culpa. Aí, na ação de regresso, vai cobrar esse agente público. Beleza? Tranquilo? Olha, galera, prova do CFO do bombeiro foi uma boa pegada para a nossa prova do CFO da PM. Então, resolve essa provinha, tente acertar os fundamentos, que a FCC ela vai cobrar os mesmos assuntos. Estou adiantando aqui para vocês. Pode ter certeza que vai ter uma questão de atos, uma questão de responsabilidade civil, uma questão de poderes. E eu ainda aposto no poder de polícia. E aí, anulação e revogação ali em atos administrativos. E aqui em responsabilidade civil, uma ação mais concreta ou então uma jurisprudência. Lembrando que vocês têm um material completo, aqui é só revisão. Próxima aula nós vamos rever princípios. Vou começar a próxima aula com licitação, contratos e também agentes públicos, servidores públicos, cargo, emprego e função. Aposto numa questão de servidores públicos, uma questão constitucional de acumulação de cargos ou também de alguma coisa ali relacionada a concurso público ou aquela ideia de reversão. Vamos ver, eu vou adiantar para vocês. Eu sou bom de pagelança de vez em quando, juro para vocês, eu acerto. Não, mas eu acerto porque a gente faz prova e mapeia o que a FCC cobra. E aí, nesse tipo de situação, eu tenho que adiantar para vocês a tendência de cobrança da banca e vai dar certo, beleza? Então, fica aí que direito constitucional também é revisão hoje.